tramita nessa casa sobre o número 2.438, de 1º de junho de 2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. Então, com a palavra, pessoal do Executivo. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública. Vou tentar demonstrar algumas coisas sobre o processo orçamentário, porém, a gente sabe a dificuldade que é de entender esse processo. Eu trabalho com ele no dia a dia, a gente está desenvolvendo e a gente tem muita dificuldade, falta de... Sim. Bom, Agora ficou bom. Como eu estava dizendo, a respeito do processo orçamentário, é difícil de entendimento, porém eu vou tentar passar uma linguagem bem técnica para que vocês possam entender e já deixo aberta a palavra se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, conforme a gente for passando e aprofundando no assunto, já fiquem à disposição então para fazer perguntas, algum indagamento, fiquem à vontade. Bom, conforme os artigos 48, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o instrumento onde fala do debate da participação popular, né, que foi imposto pelo artigo 48. Então, é dessa forma que a gente está apresentando aqui, veio fazer esse trabalho aqui na Câmara Municipal. A audiência pública, a transparência será, conforme o artigo 48 dispõe, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O objetivo da LDO é um instrumento adotado pela administração pública que define as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração do orçamento para o exercício 2017, de forma a direcionar as ações governamentais com vistas às normas legais e visando o bem-estar do cidadão. O conteúdo da LDO encontra-se definido na Constituição Federal, no artigo 65, na Lei Orgânica Municipal e no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa introdução da Lei de Diretriz Orçamentária, ela já acontece desde a Constituição. Até então, o orçamento não era feito da forma que está sendo feito hoje, que é o orçamento chamado orçamento-programa. Volta. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos e entidades de administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais: combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, municipalizar toda a educação básica, se for o caso, o município de Severinha já está todo praticamente municipalizado, né? Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior, promover o desenvolvimento econômico do município, reestruturar o serviço administrativo, buscar maior eficiência arrecadatória, prestar assistência à criança e adolescente, melhorar a infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. As principais dimensões do orçamento são a política de planejamento, jurídica, econômica e gerencial. Em sua dimensão política, a LDO pode ser vista como uma arena de disputa ou de um espaço de cooperação entre os vários interesses que gravitam em torno do sistema político. Essa questão de política, por exemplo, agora nós estamos passando por um período já de eleição, né, de política. Então a LDO deste ano já está sendo programada para o ano 2017, independente de quem estaria administrando. Então é um planejamento que já é feito deste ano. Quando o próximo governante do município assumir, já tem então estabelecido as metas para ele desenvolver. A LDO assume a dimensão de planejamento quando orienta a ação do município. A dimensão jurídica se justifica na medida em que a LDO é lei aprovada pelo Poder Legislativo,
que estabelece as metas e prioridades para o exercício seguinte. Assume a dimensão econômica quando se torna instrumento de cumprimento das funções econômicas clássicas do Estado. Do Estado aqui, no caso, seria União, município e o próprio Estado, né? Em sua dimensão gerencial, apoia a boa administração dos recursos e o controle e avaliação do desempenho da gestão, que é um problema que a gente está enfrentando hoje, que é a economia mundial, né? E nacional principalmente. Então a gente tem muita dificuldade, é onde tem essas questões aí de saber usar os recursos, avaliar, fazer com que a gente não desperdice os recursos públicos. Regras gerais de planejar. O planejamento é um instrumento essencial para o alcance de resultados esperados pelos governos, além de estabelecer caminhos e direções por meio do estabelecimento de programas, ações, metas e prioridades. Coordena esforços e possibilita o controle e alocação eficiente dos recursos. Esse gráfico aqui, ele demonstra muito bem como que é feito o processo orçamentário. Como eu disse, antigamente não existia esse processo, ele é a partir da Constituição Federal, né? E agora veio aprimorado com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui no caso, o PPA, ele é feito por 4 anos, é um planejamento de médio prazo. Aí, para cada um desses anos, existe o processo de LDO, onde estabelece as diretrizes, e a LOA, é onde que você executa. A lei de diretrizes, ela orienta a lei orçamentária. Então, quando ela dá os parâmetros para que a gente construa as regras de estimativa de receita e despesa. Isso é feito a cada ano, enquanto o PPA é feito num ano. E outro detalhe importante desse processo orçamentário é a compatibilização das peças de planejamento. Eles são feitos, por exemplo, o PPA foi feito em 2012. Quando foi 2013, o primeiro ano de administração do prefeito atual, já teve que seguir aquele planejamento. Quando foi em 2013, ele já fez o PPA que vai até o ano de 2017. E, depois que é feito esse planejamento, é feito a LDO a cada ano, no caso 2013, 2014, 2015, 2016, e agora 2017, que é o que a gente está fazendo hoje. Independente da época do PPA, como ele foi feito, como ele foi estruturado, quando a gente faz a LDO, ele tem que ser compatível com o PPA e também com o orçamento. Como o orçamento ainda vai ser realizado o ano que vem, quando formos elaborar o orçamento, ele também vai ter que ser compatível com a LDO e com o PPA. Essa compatibilidade é de programa, de função, de valores, então eles têm que ser compatíveis, independente da fase que ele é feito. Por exemplo, se estiver fazendo lá a execução orçamentária, aí nós temos que fazer recebemos o recurso federal, estadual, e teremos que inserir no orçamento, ainda não foi inserido. Então, nós fazemos o projeto de lei e mandamos aqui para a Câmara. Quando é feito, passado todo o processo no Legislativo, a gente elabora a lei, né? Antes, quando a gente está fazendo lá o processo do projeto de lei, nós já temos que compatibilizar essas 3 peças. Se é um programa novo, nós temos que inserir no PPA e na LDO. Então, toda vez que a gente manda algum projeto de lei aqui, eles têm que estar compatíveis, ou então eles não vão ter validade. Por isso seria muito importante a participação da população. Sim. De repente, vocês querem inserir um novo projeto, só que se não sai no PPA e na LDO, não tem como inserir no orçamento. Não adianta chegar só na época do orçamento e participar. Teria que participar das 3 fases, né? Sim, porque um está principalmente na amarrado parte com o outro. da discussão, né, da elaboração e discussão. E também esse processo ele também foi feito no Executivo, esse processo está sendo realizado hoje na Câmara Municipal. Lá no Executivo foi feito também a audiência pública, porém a participação foi muito insignificante, foi muito pouco, né? E está faltando realmente a participação da população. E aqui na Câmara também hoje a gente está vendo esse cenário também, é pouca participação. E depois que vai lá, que aprova os orçamentos, aprova as peças, vamos executar, às vezes as pessoas reclamam, por que não asfaltou a rua tal? Por que não construiu um reservatório de água no bairro tal? Aí exatamente. Que o momento por é isso agora. Participação. É o que nós estávamos comentando ali agora há pouco, minutos antes de começar, que as pessoas têm que participar, que é o início de todo o processo. Depois, lá na frente, não adianta reclamar, mas eu queria tal coisa. Não, mas
lá atrás, a coisa começou lá atrás. Começa da maneira simples, né? Exatamente. E não adianta também deixar lá, deixa com o pessoal que é técnico, o prefeito, ele vai lá. No meu caso, a gente discute valores, discute aspectos de planejamento. Boa tarde, por favor. Apenas o Poder Executivo dizendo dos problemas da cidade. E não é bem assim, o problema não é só do prefeito, é de todos, né? Não é só dos vereadores, são de todos. Por isso a participação popular. A responsabilidade é de todos. Achei. Participação popular, né? Bom, foi dado, só para ratificar, foi dado ampla divulgação. Eu coloquei inclusive no meu Face, chamei o Ricardo e pedi para ser gravado e pedi para ser transmitido ao vivo. Então, quem quiser acompanhar pelo portal da Câmara, está sendo transmitido, tá? Cadê o meu? Aqui está falando novamente do conteúdo das peças de planejamento, né? Vou repetir rapidinho. Programas compostos por ações têm metas para 4 anos. E a LDO define diretrizes para elaboração e execução do orçamento, apresenta as metas para serem atingidas por meio da execução dos programas e ações previstas no plano plurianual. A LOA, elaborada conforme as diretrizes da LDO, reserva de recursos para as metas do ano. E a programação financeira e o cronograma de desembolso, que esse é um momento feito lá na LOA, que será feita também agora no mês de setembro, né? E vai ser entregue também na Câmara, que acompanha o mesmo processo da LDO. Porém, já seria mais expressões de valores, e não de diretrizes, ou de meta, ou de ações, ou funções. E sim, já com os valores já pré-estabelecidos. A integração do processo orçamentário. A elaboração da proposta orçamentária, no caso, começa lá pelo Executivo, aonde teria que estar fazendo as audiências, embora é feita. A gente divulga, a gente, né, pede a participação popular, mas nós também não podemos forçar. Olha, está divulgado, muita gente fala que não é divulgado, porém é divulgado. Tem um jornal de circulação, entendeu? E as datas, elas não mudam. Toda vez que... o PPA, por exemplo, é um mês de abril, a cada 4 anos. A LDO, ela é passada para a Câmara no primeiro dia de junho de cada ano. E o orçamento, 30 de setembro de cada ano. As datas não vão mudar nunca. Então, próximo dessas datas, aí, um mês ou 2 antes, se alguém tiver interesse, né, é o momento realmente de estar fazendo as sugestões. Depois do processo do projeto de lei lá no Executivo, é encaminhado para a Câmara, né, para votação, aprovação da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, no caso, seria o PPA, LDO e o orçamento que estima a receita e despesa. Então, tudo é executado no ano. É o ano civil, que é janeiro a dezembro de cada ano. Aí depois vem a execução orçamentária, né, que é aquela parte, depois que aprovou, se tornou lei, foi para o Executivo. Nós abrimos o cronograma de desembolso e o fluxo de caixa, então começamos a executar o orçamento. Após realizada a execução, nós prestamos contas, que é a parte de controle e avaliação de execução orçamentária e financeira, aqui na Câmara Municipal. Então o Executivo, a cada 4 meses, ou a cada quadrimestre, tem que vir aqui à Câmara apresentar a prestação de conta de cada ano. Isso já está sendo feito, já está sendo realizado há um bom tempo já, mas a participação ainda continua sendo pouco. Então, não é difícil de entender o processo, é bem simples. Só que tem que ter mais pessoas acompanhando. A participação popular é muito importante nesse processo. Boa tarde. Por favor, senta aqui. Senta aí. As principais diretrizes da LDO é selecionar entre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente, definir as metas e prioridades na administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientar a elaboração da LOA e dispor sobre as alterações na legislação tributária. Autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse item, ele é muito questionado, ele é muito debatido, principalmente pela área do servidor público, né, onde fala qual vai ser o reajuste, né,
do ano que vem, a LDO tem que definir, ela tem que dar esse parâmetro, não o quanto vai ser reajustado, mas sim tem que estar introduzido no artigo da LDO, então não pode acontecer esse reajuste, contratação. Então esse item é um dos mais importantes, principalmente para quem é servidor público ou quem pretende ingressar na carreira. Dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa, dispor sobre os critérios de forma e limitação de empenho, a fim de garantir o atingimento das metas e resultados primário e nominal. Esse item também é um dos que eu friso bastante, é um dos itens, devido à economia, devido à falta de recursos que o município dispõe hoje. Essa limitação de empenho também é um dos pontos-chave da execução orçamentária. É aquela situação onde você tem a receita não vem aquela receita que foi prevista, você tem que contingenciar as despesas, então tem que economizar. Então esse item, ele estabelece a forma que será estabelecida aí para fazer essa economia. Normas relativas e controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos públicos. A LDO conterá ainda 2 anexos, que é o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativa a receita e despesa, resultado nominal e primário, e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Esse item das metas fiscais aqui é aquela situação. Teve uma previsão que ia arrecadar X valor aí em 4 meses, nos primeiros 4 meses do ano. Não arrecadou. Então, ali, quando você faz o levantamento, define o valor que foi recolhido, né, já na execução, viu que não está acontecendo, está faltando recurso, tem escassez de recurso, as despesas estão aumentando, então você tem que estabelecer. Esse anexo, ele define isso. Qual a economia que você tem que fazer para chegar no final do ano com as contas em dias? É uma das situações que tem na LDO. O anexo de riscos fiscais, as questões, você faz o planejamento, de repente não acontece o que foi programado, ou tem um evento e um imprevisto, então esse anexo de riscos fiscais é um resíduo que a gente deixa lá, um valor lá no orçamento, para, de repente teve um vendaval, destelhou várias casas, não tem recurso, não foi previsto isso aí. Então, esse anexo de riscos fiscais, a gente deixa um valor. Embora aqui em Severino é bem difícil acontecer, mas a gente deixa um valorzinho mínimo lá, porque os recursos também são poucos, né? Na hora da gente fazer a distribuição, e ele então vem suprir esse tipo de evento. E quando sobra pode ser depois remanejado para outro lugar? Né? É difícil sobrar, porque se você buscar assim, o que o município precisa, e falar assim, olha, vai sobrar recurso, não tem como. Não, eu sei, A falta de recursos, ela não tem fim, entendeu? Então, dificilmente, agora, não ocorreu o evento lá, entendi. Você fala assim, não ocorreu aquele evento, não ocorreu o imprevisto. Aquele recurso, então, ele é remanejado para suprir algum outro gasto, então. Entendi. Pode passar. Esses são os anexos que constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, a gente encaminhou aqui para a Câmara, você vai ver que tem todos eles. Tem as metas fiscais, avaliação do cumprimento de metas de exercício anterior, que é aquelas questões que eu já comentei, né? As metas fiscais comparadas com os 3 exercícios anteriores, porque a gente tem esse parâmetro, né? A gente não pode chegar por um exercício, nós temos que trazer esses 3 últimos, porque é dele que a gente tem um índice, é uma média que a gente faz para poder chegar no valor mais aproximado da realidade do município a cada ano. A evolução do patrimônio líquido, o quanto que o município está evoluindo no patrimônio, bens, veículos, o município está conseguindo aí na parte de investimento. Origem e aplicação de recursos, alinhação de bens, né? No caso, o município vendeu alguns veículos, então tem esse demonstrativo também difícil, mas andou correndo, recentemente ocorreu, acho que o ano retrasado, então tem essa demonstração lá no anexo. Avaliação, situação financeira e atuarial. Essa aqui é a parte lá do Instituto de Previdência, onde fala a situação da Previdência, quanto que está deficitário o Instituto de Previdência. Então esse anexo está demonstrando isso aí. É uma cópia praticamente do cálculo atuarial que a gente inseriu nesse anexo. A estimativa e compensação da renúncia de receita. Não tem renúncia de receita, é muito difícil. Inclusive tem um artigo na Lei 101 que fala que não pode ter. Não é que não pode, pode ter, mas tem que ter uma justificativa. Exato. Tem uma renúncia para ganhar alguma coisa, então não teve a renúncia, houve uma compatibilidade de ganho, né? Margem de expansão da despesa obrigatória.
Esse é outro item também, porque as despesas obrigatórias, folha de pagamento, energia elétrica, são despesas que não tem como faltar. Então também tem esse anexo lá. A Lei Orgânica Municipal, conforme o artigo 208 da Lei Orgânica, né, é parte integrante desta lei, o ato da disposição transitória com a seguinte redação. Isso aqui é um texto que a gente puxou lá da própria Lei Orgânica e lá comenta. Fala no inciso 2, né, do artigo 208, até a entrada em vigor da lei complementar a que se referiu o artigo 176, parágrafo 9 da Constituição Federal, serão estabelecidas a seguinte norma, aonde consta lá a LDO. O projeto de lei de diretriz orçamentária do município será encaminhado à Câmara até 1º de junho e devolvido para a sanção até 31 de agosto do exercício. Aqui tem até, a gente fez uma observação seguinte, tem um projeto de lei, está em fase de tramitação, só que tem uma questão de recesso aí. Não sei. O recesso não conta. Não conta nesse caso. Não conta. Eu fiquei meio assim porque a gente viu ali e estava O falando. recesso para todos os prazos. Falta 3 Certo. Tá ok. Continua. Aqui que vem uma sequência que a gente tentou transmitir, tentou passar para o exercício a questão financeira, embora ainda não é o momento da gente falar em financiamento, mas sim, e já está pensando em como será o comportamento do orçamento, né, da LOA para o ano seguinte. Então, pegamos também os anexos da LDO, tem uns anexos onde já apresentamos valores por programas, função de programas e as metas estabelecidas. E aqui é aquele quebra-cabeça, né? Essa imagem aqui, ela representa muito bem o executivo e a população, né? Aquela questão do dinheiro, eu tenho as minhas prioridades, o executivo tem as deles, entendeu? E cada um tem a sua, né? Então é um momento difícil de lidar, é um momento que a gente tem que saber apanhar num todo, mas não sabemos, de repente estamos gastando mais na área da saúde, mais na educação, mais na assistência, e estamos deixando o esporte, Vou estamos falar deixando... dessa queda de braço, nós temos uma sugestão aqui para colocar, tá? Na LDO, temos. Estava conversando com os vereadores aqui. O IES, para deixar previsto já, isso na LDO, na LUA, em tudo, deixar tudo certinho. Tem um artigo da LDO que a gente não pode falar o nome da instituição, mas sim da subvenção. Isso, ou eu da sei. contribuição, já existe na LDO, no projeto de lei ele consta. Só que para essa finalidade, por exemplo, o IES pretende fazer uma parceria com o município, aí ele vai fazer esse pedido, vamos fazer uma chamada pública, né? Uhum. Ele vai vir, vai participar, ele não seria o IES. Porque foi alegado, tem inclusive... que participar, então tem aquela concorrência. Se não tem, vem ele, entendeu? E tem essa questão também das vantagens para o município. É um estudo que tem que ser feito, entendeu? É um monte de detalhe. Inclusive a parte legal da empresa. Se ela está com certidões, se ela está regulamentada, quais são os requisitos. Certo. Se ela estiver faltando um desses requisitos, nós não podemos constar. Por isso que não é constado lá, de momento, a empresa. Porque ela vai ser avaliada. Assim que for feito o convênio, que foi estabelecidas as regras, né? Aí sim a gente vai fazer a avaliação. Se ela tiver apta a receber recursos, então vai ser inserido naquele momento, mas não nesse da LDO e nem mesmo do orçamento. Ele vai estar numa maneira sintética. Para chegar nessa maneira analítica, teria que ser essa situação lá o amparo legal da entidade. Zé, só para você ficar mais preto, por exemplo, se o Camacho e até depois o Rafael, durante alguns anos ele era tranquilo, eles tinham essa parceria com o IES. Sim. E por que depois que começou a ter essa irregularidade, é má vontade ou... Então, é difícil lidar... Acho que se o Por que prefeito tinha essa... quiser... Ele alega que não tinha Eu recurso, acompanhei que não foi algumas previsto. coisas, tanto do lado da prefeitura como também do IES. Existia realmente essa força, essa lida toda, entendeu? Eu não sei em que caminhos, porque às vezes a gente pensa na área administrativa, mas tem as questões políticas, onde eu não participo. Ah, não, sei não. Entendeu? Então, Mas eu falo assim, financeiramente... eu quero saber da parte administrativa. Financeira. Pra... A gente quer saber da parte financeira. Sim, porque o orçamento é 51 milhões, pouco mais de 51 milhões. Quase 52, né? A lei de diretriz, ela fala das prioridades. Se uma das prioridades é essa situação da subvenção ao IES, entendeu? Já teria que estar inserida. Já está lá, mas não tem valores. Ela está lá, é uma das metas estabelecidas na LDO,
porém não tem valores. Então, são coisas que dependem da execução. No momento da execução, ou até antes pode ser discutido, né? Só que cada coisa a seu momento, entendeu? Eu não estava nem querendo entrar na questão política, se quem fez, quem deixou de fazer, ou quem está querendo fazer. Se pode a gente pode fazer. Sim, se ela estiver regularizada, se ela não tiver nenhum impedimento, eu não vejo nenhum problema. Só que tem uma lei aí que é rígida. Camacho e o Rafael, eles fizeram irregular nas doações aí. Porque, segundo o cônsul, tem vários problemas, né? Não tem isso, não tem aquilo. São coisas internas da empresa, né? Eu não tenho acesso, não tive esse conhecimento. Então, isso que eu estava conversando. Exatamente, ela tem que estar regular, tem que atender todos os requisitos. Porque tem que ver se realmente isso era uma desculpa. A legislação, na verdade, mudou. Está valendo já aquela... Era para estar valendo, acho que é 3 anos. A partir do ano que vem, emenda 19, é isso? Mas já foi prorrogado. Não sei se foi prorrogado. Prorrogado de Mas novo. agora que a Olga citou um ano aí, né? O constitucional que não tem a certidão, e essa não tem isso. Então o pessoal estava irregular, fazendo irregular ou deram uma desculpa? Então, depende. A empresa, ela pode estar irregular hoje, pode ser que antes ela não estava, entendeu? Aí depende das fases da empresa. Por isso que eu falo, a questão é mais interna da empresa, né? Muitas vezes pode ser uma desculpinha também para estar irregular. E outra, a legislação mudou e está ficando mais rigoroso, mais rígido. Estão exigindo mais documentos. Então, o que a gente tem que fazer para constar a partir, porque o ano que vem é novo prefeito, nova prefeita, quem quer que seja, para constar já no orçamento do ano que é, para o ano que vem, né? Para constar. É difícil falar assim, ó, vamos manter, vamos colocar isso já. Porque o que a gente pode falar pode propor alguma coisa, mas quem vai executar é o executivo, é ele que vai dizer onde gasta, onde não gasta. Entendeu? Mas a gente quer mesmo que a gente fale assim, ele quer que isso, faça, entendeu? Né? Mas vai estar no Poder Executivo. Aí tem o projeto de lei, manda para a Câmara, se a Câmara falar também não aprova, é aquela questão, sabe? Ou se a Câmara aprovar, pode ser que vá lá e não aconteça. São questões, cada seu momento, né? Ele vetando, a gente quebra o veto dele aqui, como já aconteceu, que quem vai desempenhar mesmo é o próximo. É o próximo. Mesmo o que nós estamos discutindo hoje são as metas projetadas. Não quer dizer que vai acontecer tudo. Porque a demanda do município é enorme. O IES mesmo é uma das demandas do município. Exato. Entendeu? Só que são não dá para colocar demandas. tudo dentro do orçamento. Não cabe tudo. Você falar assim, ó, vamos dar uma prioridade para o IES, é possível. Para a gente já uma coisa direcionada já para eles. É complicado assim, não tem como, não vejo como, a não ser através de lei. Mas para isso tem que ser feito toda uma averiguação, mesmo que tenha a lei, depois tem que ver todo o processo dela, se está em ordem, se não tem nenhuma pendência, se não tem certidão, se não tem a estrutura dela como que é feita. Tem uma regra, essa lei que veio agora, eu entendo que ela dificultou demais essa questão do terceiro setor. Mas é possível, não digo que não é. Pode ir. Bom, como vocês viram o quadro anterior ali, a gente fala da disputa de recurso, né, para onde vai, para onde vem, que é o que a gente acabou de acontecer aqui, né? Quase 52 milhões. 51.954.000 vai ser a estimativa nossa hoje para o ano que vem. Pode ser que a economia melhore muito e ele aumente na hora que a gente elaborar o orçamento. Mas, a princípio, nos estudos que foram feitos, nós conseguimos chegar nesse valor para o exercício seguinte. Aqui, no caso, a gente distribuiu bem a receita. Vocês podem ver aqui que o município, a transferências correntes, aqui é onde entra a transferência do Fundeb, FPM, ICM, IPVA, as maiores receitas do município. O município é muito dependente de transferências correntes. Isso não é bom para o município. Hoje, o cenário econômico não é bem visto dessa forma. A nossa arrecadação tributária é 2.895.000. É muito inferior. Nós temos que ter muito mais arrecadação própria do que depender da União, dos estados. É o que os municípios aí estão fazendo, né? É a briga, né, para a mudança do federalismo, da distribuição. Exatamente. Também a transferência de capital, é até bom citar aqui, esse 1.500.000 aqui são 2 creches que na hora de elaborar, né, a gente observou essa questão das creches, que o recurso este ano está difícil, bem provável não vai vir todo o recurso, então nós deixamos ali 1,5 milhão, porque a gente acha que vai transferir deste ano para o exercício seguinte, então já vamos deixar alocado no orçamento. Para não ter aquela questão de manda para a Câmara, volta para a Prefeitura, manda outro projeto, que já aconteceu, né, já foi debatido bastante. É complicado, é melhor deixar alocado no orçamento.
Mas está acontecendo, embora é uma pena que está assim, muito vagarosamente, mas está acontecendo, né? Já, a criança já ficou adulta, já, né? Tá tirando carta. E então, o total ali, ó, no caso, referente às transferências, vocês estão vendo ali que chega a 98%. E a parte aqui do município mesmo, no receita de capital, é bem pouco. Ali estamos colocando alienação de R$20 mil de veículos, mas acredito que não vai nem acontecer. Pode ser que aconteça, que cresça, né? Mas a nossa dependência é muito grande do federalismo. Essas receitas correntes intra-orçamentárias são aquelas questões, até o Cacá, uma época, ele questionou a questão, né? Que eu disse que por que o orçamento aumentou e a receita caiu? É aquela questão do IPREM. É que ele se torna uma receita, mas não é receita do município, mas do instituto. Por isso que ele entra nessa intra-orçamentária. Despesa fixada por órgão. Aqui está os demonstrativos da Câmara, né? A Câmara passou para a gente, praticamente repetiu o valor do ano passado, né, Cidinha? É a mesma coisa. Porque a gente está vendo que a economia não está andando, então não tem muito que ir além disso. Você vê que a participação da Câmara no total do processo aqui é 3,30%. O município de Severino, aqui a prefeitura, ela abrange 43.254.860, né? O Instituto de Previdência, é o IPREM, 6.612. E aqui o SAI, 1.837.000. O SAI também é bem pouquinho, a arrecadação é mínima, a dificuldade é grande, acredito que está com déficit. O recolhimento está em ordem agora? É só Não aquela está. pendência? É só aquela pendência ou não? Não, esse ano acredito que já tenha mais pendência. Tem mais? Tá difícil. Tá difícil. Zé, mas vem cá, e o Ministério da Previdência? Até agora não tomou nenhuma atitude. Foi aberto um processo, eu não sei a situação que está, né? A Augusta que está acompanhando de perto, acho que o doutor Gustavo também, eles estão acompanhando, eu não recebi nada a respeito ainda, mas está tramitando sim um processo. Tem a promotoria também, que a denúncia foi aceita, já foi intimado já o prefeito, já e a Augusta. Eu denunciei no dia que quiser lá na IPREM. Porque, gente, o IPREM é uma coisa que não pode, né? Regulação. Contra o prefeito e contra a Augusta, no caso, que era responsável. Não sei dizer assim a que ponto que está. Eu sei que está atrasado, não estamos recolhendo novamente em dia, realmente tem algumas coisas, né? Não está conseguindo, né? Não é falta de vontade, é falta de recursos, né? Mais, né? Entendeu? Mas está difícil, a gente está tentando ver uma saída aí, viu? Né? Nós entramos com a denúncia na promotoria, a promotora acatou e entrou com o processo. Está em fase de ouvir as partes. Aqui, vamos comentar um pouco sobre o órgão. Aqui, no caso, a Câmara Municipal, né? É uma atividade aqui que acompanha o processo legislativo, né? O processo orçamentário. Pode passar. A Previdência, aqui no caso, o Instituto de Previdência, né? Estamos abrindo, ali nós falamos do total de cada órgão. Aqui nós estamos abrindo o valor deles por atividade ou por função. Aqui no caso do Instituto de Previdência, seria a folha de pagamento, 3.115.000. A outra parte ali é a reserva técnica, por quê? Porque o Instituto ele arrecada mais do que gasta. Então, praticamente 60% do que arrecada é folha de pagamento, é manutenção, e 39,51% é caixa. Entendeu? Isso se arrecadar tudo, né? Porque está com essa dificuldade, então a previsão que a gente tem, que não vai ficar atrasado, que vai recolher tudo, então está previsto dessa forma. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto também é uma atividade única, né? Que lá cuida tanto do abastecimento de água e de esgoto, então está aí 1.837.000. Aqui é da Prefeitura. A Prefeitura é um pouco mais detalhada e ela tem várias funções, é diferente a situação. E outra coisa também, a Prefeitura e a Câmara é dada como administração direta. Aí depois temos a IPREM e o Serviço de Água, que são administração indireta. Aqui nesse caso, nós estamos mostrando a Prefeitura e ela é distribuída nos seguintes órgãos. No caso, o gabinete, 2.771.860, que representa 6,4% do total do orçamento da Prefeitura, né? A administração e finanças, vou falar só os maiores aqui, que é para ver o impacto que dá isso maior no orçamento, né? A administração e finanças, 3.010.000, 6,69. Vou destacar aqui o Fundeb e a saúde, que é a parte da educação e da saúde, né? Do total do orçamento, ele comporta, no caso do Fundeb, 29,72%.
Isso sem constar a parte de recurso próprio, só a Fundeb. E a saúde, 25,70%, que é o total do orçamento. Então vocês veem o quanto a lei determina que o município tem que gastar 15% e nós gastamos 25%, 10% a mais para custear as despesas de saúde. Embora tenha carência, a gente sabe da dificuldade, mas acredito que o esforço está sendo feito. Por função de governo, a educação, somando Fundeb, gasto de recurso próprio, QES, merenda, atingiu um total aqui de 18.340.000, que corresponde a 35% do total do orçamento. A saúde, né, 21% no caso. Vou falar só os maiores, senão a gente leva muito tempo, né? Acho que foi bem detalhado. Aqui nós vamos falar da despesa por função. No caso, as atividades. Esse caso das atividades seria a manutenção de serviços de energia elétrica, gasto de energia elétrica, gasto com telefone, folha de pagamento. São despesas correntes, esses 48 milhões. E nós deixamos aqui para investimentos e obras, equipamentos e obras, no caso, 2.545.000, constando ainda aquele 1,5 milhão, né, que eu citei lá sobre a creche. Acredito que vai vir o ano que vem. E essas operações especiais aqui correspondem ao total da dívida apurada hoje. Nós estamos deixando esse 1.105.000 projetado, que é para custear as dívidas do município. Nós temos parcelamento do precatório, nós temos parcelamento do Instituto de Previdência, 2 já, né? E tem Dispasep e tem também o INSS. Então está sendo bancado, por isso que foi deixado essa rúbrica. Ô Zé, então tipo assim, aqueles 2,5 milhões de obras, 1 milhão está nesses 2.500 ou... Está. É porque assim, ó, aqui ainda tem uma boa parte do Fundeb que a gente deixou para reforma. Eu acredito que uns 500 mil reais ficou de reforma com dinheiro do Fundeb. Então seria 2 milhões. Sobraria para o município 545 mil. Mesmo assim, não dá para contar com o recurso do município. Então, o mínimo que a gente deixa é a questão de contrapartida. Por exemplo, tem um slide que vai estar falando melhor a respeito. Mas o investimento do município com recurso próprio é mínimo, não está sobrando. Entendeu? Por isso que tem essa expressão, essa diferença tão grande. E como eu citei, essas transferências do governo, do estadual e da União é grande demais para o nosso município. Temos que começar a abandonar essa ideia, ou buscar recursos, buscar novas formas de arrecadação. Aqui foi deixado os principais projetos destacados lá na LDO. Aquisição, construção e reforma de prédio público, no caso as creches, né? 1,5 milhão. Obras de instalação do Fundeb, 500 mil reais. Construção, reforma e ampliação de unidade de saúde, 100 mil reais, também não foi pensando só em recurso próprio, também em algum convênio, né? Normalmente o Estado sempre passa algum convênio para o município, então a gente já deixa, embora não foi ainda feito nenhum convênio nesse sentido já para 2017, mas existe a possibilidade. Então, a gente tentou deixar o mais enxuto possível. Não é para não construir, entendeu? É porque não tem recurso. Se for atender os gastos com medicamento, com saúde, com as despesas correntes, sobra muito pouco para investimento. O município não tem essa capacidade de investir tão grande. A demanda é grande, mas a capacidade de arrecadação é mínima. Para asfaltar os bairros que estão pendentes, só convênio. Aqui, ó. Recapeamento, pavimentação, recapeamento, asfalto de ruas e avenidas, 50 mil reais. Isso contrapartida 1% do valor, depende do que foi estabelecido. É mínimo. Obras de infraestrutura urbana, vendo, 70 mil reais, também seria asfalto, né? Boa situação praticamente, mas sempre depende o que se consegue, né? Construção de poço semi-artesiano e reservatório de água. Departamento de água, menos ainda, 15 mil reais. A gente sabe, não está faltando água, acredito. Pouca gente está reclamando, não sei se reclama. Às vezes acontece, dependendo da época do ano, mas também tem aí a previsão da construção no reservatório, né? E a construção de uma lagoa sanitária. A falta de uma lagoa de tratamento hoje no município, que é muito grande, a demanda aí é enorme. Então, o que nós podemos fazer? Pensando aqui no departamento de água, 12 mil reais. A não ser que a prefeitura... Pedi a estação de tratamento de esgoto para o governo, a Casa Civil mandou uma lista de documentos para a prefeitura, eu entreguei lá para o prefeito providenciar.
Para entrar na fila. É assim né? que tem que ser, tem que buscar Eu fui recursos atrás. de lá. Porque Só que se agora pensa- também não sei se foi para gaveta igual os 50 mil da educação, que até hoje eu não sei dos 50 mil da educação. Ué, perdeu o prazo, era para 13 de maio do ano passado, não era que veio? Em relação a esse convênio, não, eu expliquei para a senhora. Lá na prefeitura não consta nenhum ofício que foi recebido. Até expliquei para a senhora que Eu sei, era o período que você estava afastada, e você voltou. Aí quando eu voltei, depois eu perguntei também se tinham recebido esse documento. Não tem nada no gabinete. Ainda eu acredito que ficou sabendo porque a senhora chegou no lugar. Porque eu fui no Palácio, estive no gabinete do deputado, fui na Secretaria da Educação e descobri. E eu não desisti ainda desses 50 mil, eu estou atrás dele. Até criou um mal-estar, porque o dia que o governador veio aqui, eu deixei um ofício na mão dele, do governador, pedindo para manter essa emenda. E a Casa Civil entrou em contato com a Secretaria da Educação, e a Secretaria da Educação de São Paulo me ligou. Tá? Então está uma queda de braço ainda entre o deputado e a Secretaria da Educação e o Palácio. Tá? Eu não desisti dos 50 mil ainda. Tá? Porque se fosse um caso que tivesse perdido só o nosso município, aí poderia estar até pensando assim, por que só Severido? Mas igual a senhora viu, teve outros também. Teve mais um. No estado inteiro teve mais um, e Adolfo ia perder, mas deu tempo de recuperar. Não deu tempo por quê? Pode ser que eles mandaram nessa época, quando eles falaram que o nosso município perdeu. Porque eu fiz esse questionamento lá também. Por que só o nosso E eles não município? mandaram, aquela De Pieri não mandou, né? Porque tem que assim, deixar bem claro que não foi só o nosso município, foram 2 municípios, o terceiro só não perdeu porque eles notificaram. Aí isso significa que o prefeito foi atrás, porque eles foram notificados. O prefeito de Agora, lá. o de lá Não, foi o agora deputado nosso que foi o não. notificado. Agora o nosso não. Nem o nosso, nem do Adolfo. Não, o de Adolfo, ele conseguiu reaver. O outro município, não me lembro quem que era. Porque é muito estranho, né? Foi muito estranho isso daí. Eu acredito, no meu ponto de vista, que não veio documento nenhum para a prefeitura, nem daqui, nem Eu não do sei. município. Eu acredito, mas... E eu ainda estou investigando isso daí a fundo para descobrir o fio da meada. Estou fazendo o caminho de volta e eu vou descobrir aonde foi o erro e quem que engavetou o quê. Isso é bom, porque a gente carece de recursos. Não pode perder Não, recursos. 50 mil, era 10 mil. Eu pedi para a Leonídia, quando fosse fazer o plano de trabalho, destinar 10 mil reais para cada escola para compra de equipamento. Eles compraram televisão, o que fosse, computador, som, o que precisasse. É muito dinheiro para uma escola. Porque você também não recorda, né, Zé? De ter falado desses 50 mil. Não, foi em maio do ano passado. Aí, em maio desse ano, eles cortaram. Quando chega algum recurso, chega um convênio já assinado, vai passar para a contabilidade, a parte financeira. Até esse momento, antes desse momento, é alguém que faz os planos de ação, é alguém que faz o projeto de construção. Ele era de 2014, o recurso, de novembro de 2014. Aí, em 2015, em maio, eles comunicaram. E agora, em 2016, maio, eles cortaram, porque não mandou documentação. Mas tudo bem, vamos seguir o Próximo. As principais atividades, né? Manutenção do gabinete do prefeito, 2.771.860,10. Manutenção da administração e finanças, 2.110.000. Liquidação de precatórios, aquele que eu disse, R$430 mil. É o pagamento para o ano, né? Média de 30... Não me lembro agora exatamente, mas no exercício está programado para essa situação. Essa liquidação da dívida interna do município, é aquela questão que eu disse também, que é os parcelamentos do IPREM, parcelamento do INSS, PIS/PASEP. Os parcelamentos que tem da dívida. Manutenção da merenda escolar, 1.120.000. Manutenção do ensino médio superior, 570 mil. É aquela questão dos ônibus, né, dos estudantes, é aqui que entra esses gastos. Inclusive a demanda está enorme também, só está crescendo, né? É uma outra situação que a gente também tem que deixar previsto. Pode ser que seja suficiente, mas nós temos que readequar, dependendo da demanda no próximo projeto aí, que é o orçamento. Manutenção do ensino infantil, 1.030.000. Manutenção do ensino fundamental, 2.765.000. Aqui vem a parte do Fundeb. Aquilo que eu disse, 1.030 mais 2.765.000 é aquela questão dos 25%
que é estabelecido na lei federal, né, que os municípios têm que investir. Então, essa parte é do município, 1.030 para a educação infantil e 2.765.000 para o ensino fundamental. Aí vem a parte do Fundeb, que é 8.235.000, onde entra a folha de pagamentos dos professores, né? E 4.620.000, que é o pessoal de apoio, e mais as obras que são executadas e também a compra de manutenção das escolas. Manutenção do fundo de assistência social, 2.802.000, e este ano mesmo se falou muito na parte social. Então a demanda social está crescendo demais, é desemprego, é economia, então o município começa a absorver mais gasto, e a demanda cresce demais. Por isso a assistência social, 2.802.000, mas a gente sabe também que a demanda é muito maior do que isso, mas o que cabe no orçamento hoje, para não deixar desamparado, vamos por assim, é esse montante. E a manutenção do... Oi? Está tendo cesta básica lá? Cesta básica? Eu acredito que não. Não passou a cesta básica. Caberia. Poderia. As 500 é na hora. É a rúbrica. A edição está brava. É a rúbrica que deveria ser inserida, né? No orçamento da lá, ela cabe ali dentro. Se é uma pessoa carente, se é feito um estudo com essa pessoa, se realmente, né, ela tem essa dificuldade de se manter viva, né, se manter uma vida mais digna, ou pelo menos a alimentação não pode faltar. Né? E a manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, R$105.000, que também é uma demanda muito grande no nosso município, para cuidar das crianças. Né? Manutenção do Conselho Tutelar, R$121.000, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, R$10.169.000, manutenção da média e alta complexidade, R$560.000, manutenção da vigilância em saúde, R$150.000, manutenção da assistência farmacêutica, R$115.000, manutenção da promoção de eventos públicos, R$465.000, promoção do esporte amador, R$205.000, manutenção de serviços públicos municipais, R$10.690.000, manutenção dos serviços de estradas, R$1.580.000, manutenção da agricultura e abastecimento, R$190.000, manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, R$60.000, manutenção do Corpo Legislativo, R$800.000, administração da Secretaria da Câmara, R$912.139,90, manutenção do Instituto de Previdência Municipal, R$3.005.000, serviço autônomo de água, R$1.792.000. E as operações especiais, que é a reserva técnica, a reserva de contingência está aqui dentro, né? São R$55.000 aqui da reserva de contingência. Aquilo que eu disse, o valor que a gente deixa é mínimo, porque não dá para colocar muito recurso ali para eventuais casos, né? Então a gente já enxuga bem o orçamento. Porque o nosso município ainda bem, graças a Deus, né? A gente mora num ambiente muito bom, numa região muito boa para esse tipo de demanda. E a contribuição ao PASEP, no caso R$155.000, que seria a parte do IPREM da água. A prefeitura também paga a PASEP, porém já está alocada numa daquelas atividades que eu mencionei antes. E aqui, para finalizar, eu deixei aqui, porque eu me formei em gestão pública à distância, né? E eu fiz um trabalho lá e eu gostei muito dessa frase aqui do Albert Einstein. O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. E agradeço a todo mundo a participação, algum questionamento, estou aqui para responder. Espero que vocês tenham apreciado. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela presença.